Olá, queridos irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje é no semblante e no corpo. O Salmo 38, verso 6 é o texto escolhido para a nossa meditação de hoje. O Salmo 38, versículo 6 diz o seguinte: Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Salmo 38 é um salmo de Davi e ele é um salmo de confissão de pecado e arrependimento. São dois sentimentos que o ser humano, o homem de Deus, a mulher de Deus e todas as pessoas precisa carregar. O senso de falha no comportamento, de pecado contra Deus e também o senso do arrependimento, do choro, do constrangimento. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados são os que choram, ele está dizendo que bem-aventurados são os que choram por causa dos pecados cometidos. Ele diz, porque esses serão consolados por Deus. Meus amados, muito queridos irmãos, a mensagem do Salmo 38, ela é muito importante em nossa vida. Um homem encurvado, verso 6 do Salmo lido, esse é o salmista Davi que estava encurvado espiritualmente por causa de pecados terríveis cometidos perante Deus. E uma mulher encurvada, em Lucas 12, versículo 11. Qual dos dois era mais visível, mais feio, mais infeliz? Como eu disse, o salmista andava encurvado por conta do peso do pecado. A mulher, descrita em Lucas capítulo 12, verso 11, ela era encurvada por um defeito físico que ela tinha. Já há 18 anos carregava aquela enfermidade. São duas pessoas encurvadas, um espiritualmente encurvado, emocionalmente, e o outro fisicamente. E aí a pergunta é, qual dos dois é o pior? O homem mostrava sua curvatura no semblante, porque estava triste, angustiado, e a mulher mostrava sua curvatura nas costas. A curvatura do salmista era uma curvatura moral, pecaminosa, e a curvatura da mulher vinha de 18 anos antes por um defeito que ela tinha. Qual delas incomodava mais? Qual delas doía mais? Jesus pode interferir em ambos os casos, tanto na curvatura moral, quanto também na curvatura da carne, do corpo físico. Jesus pode intervir. Ele cura os doentes de alma e ele também cura os doentes do corpo. No texto de Isaías 53, do verso 1 ao verso 12, a gente pode denotar a descrição que o profeta faz do homem Jesus, o Filho de Deus. Ele ressuscita os mortos, que enterra os mortos, que são enterrados pelos mortos. Lucas 9, versículo 60. Ele retira o fardo invisível que pesa sobre os ombros dos homens encurvados e conserta a estrutura óssea e muscular da mulher encurvada. Nesse caso, tanto um quanto o outro, eles foram curados. Davi foi curado pela bondade, pela misericórdia de Deus, porque ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu o seu pecado, e ele entendeu que estava doente, e a sua doença não tinha cura. Só Deus poderia curar sua doença. Por isso, teve o seu coração quebrantado, e ele pede perdão a Deus. Ele pede perdão a Deus com muitas lágrimas,
com muito arrependimento. E Deus aprumou o seu servo. Deus o colocou de pé. A mulher, que há 18 anos havia encurvada, ela era oprimida por um espírito maligno. E Jesus estendeu a mão sobre ela e a abençoou, e ela se endireitou. Portanto, não existe problema para Deus, não existe enfermidade para Deus, não existe nada que Deus não possa fazer. O que acontece muitas das vezes, a falha está em nós, porque às vezes não acreditamos, não confiamos em Deus o suficiente para Ele perdoar nossos pecados e Ele colocar a nossa moral de pé, e também muitas das vezes não confiamos em Deus para curar as nossas enfermidades. O Evangelho propõe uma mudança substancial de fardo. A mensagem de Jesus é: tome sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versos 29 e 30. O jugo de Jesus, meus amados e muito queridos irmãos e todos quanto nos ouvem, é incomparável, mais leve e melhor do que o jugo do pecado, o jugo da carne, o jugo da massa, o jugo do diabo. Se você passa por problemas difíceis em sua vida, familiar, problemas com enfermidade, problemas muitas das vezes na família com droga, são tantas as coisas, lutas contra as hostes espirituais da maldade, e você está cansado ou cansada, dê uma oportunidade para Jesus. Entregue a sua vida, o seu coração, o seu caminho para Ele. E deixa Ele fazer uma obra. Fale com Ele. Diz para Ele que você quer trocar o fardo pesado por um leve que você possa carregar. Mas confie em Jesus e certamente Ele te dará guarida. Ele te abençoará. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, obrigado, Senhor, por Tua presença em nossa vida, por ser esse Deus perdoador e galardoador daqueles que o buscam, Senhor. Conhece nossas falhas e nossas fraquezas. Eu oro nesse momento pela igreja do Senhor na terra, que sejam abençoados mundo afora, pela família constituída, que é a base da sociedade, Senhor. Eu oro pelos enfermos, por aqueles que estão caídos, Senhor, que o Senhor cura e os coloca de pé, e pela nossa pátria amada, o nosso querido Brasil, em nome de Jesus. Amém.